nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Olá, como você está? Tudo bem? Eu quero trazer para você uma palavra, uma mensagem curta para te ajudar neste dia. E nós vamos falar sobre comunhão com o Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, nos versículos 1 a 16, Jesus usa uma figura, uma ilustração, uma metáfora da figura da videira para ensinar sobre como deve ser a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele. Jesus fala do agricultor, da videira e dos ramos. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira para ensinar que Ele é a fonte de toda a vida para os seus ramos, para os seus seguidores, para os cristãos, para seus discípulos. Jesus também disse que Deus Pai é o agricultor, para ensinar que o Pai é o dono e cultivador da vinha. E o Pai plantou a videira, ou seja, Ele enviou Jesus aqui à terra para ser a fonte da vida eterna para aqueles que creem nele. O Pai, o agricultor, ele também corta os ramos infrutíferos, ou seja, remove galhos mortos sem vida. E isso se refere aos falsos cristãos ou cristãos meramente nominais. Ele limpa, poda o ramo frutífero para trazer uma maior produção de frutos. O Pai, ele disciplina seus filhos a quem ama. O cristão passa por um processo de transformação no caráter, e essa operação aí é feita, como se fosse uma poda. Jesus disse que seus discípulos são os seus ramos, os ramos do pé de uva, da fruta. E aí nós vemos aí que o ramo, ele está diretamente conectado à videira, ao pé de uva. E os galhos aqui, no caso, são aí, então, os galhos ou ramos são os discípulos, de Jesus, os cristãos, seus canais, seus instrumentos, seu corpo aqui na terra que deve dar frutos. O galho ou ramo, então, como já dissemos, ele precisa estar ligado, conectado à videira para ter vida, para receber os nutrientes, para receber a seiva. E do contrário, o galho, então, pode murchar, secar e morrer. Jesus comando vital: permaneça em mim e eu permanecerei em você. Permanecer é não se desconectar de Jesus, porque isso é tão importante, porque Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, E fruto aqui está falando, do marcas do caráter, da personalidade dessa pessoa, e também fala de vidas alcançadas aí pelo Evangelho. Então,
nós vamos fazer tudo isso graças, à capacitação, ao poder que vem de Deus para nós. Jesus adverte que é para nós não nos afastarmos dele, porque o resultado disso é murchar, secar, morrer. E isso espiritualmente falando. O ramo precisa se alimentar constantemente da palavra de Deus para se manter ativo, vivo, forte, vigoroso, frutífero. As consequências de se afastar da comunhão com o Senhor são graves, porque o galho aí, o ramo vai murchar, secar, morrer e ser lançado ao fogo. Agora, por outro lado, são maravilhosos os resultados da comunhão com Cristo. Por quê? Porque o ramo, vai dar muito fruto, fruto genuíno e abundante. Suas orações serão ouvidas e são discípulos confirmados, porque o Senhor Jesus declara: esses são os meus discípulos. O fato de permanecer em comunhão, os discípulos são amados pelo Pai e por Jesus. Aqueles que permanecem conectados, então eles são amados pelo Pai e por Jesus. E também estes discípulos que são amados também vão amar ao Pai, e a Jesus. Agora, o segredo para permanecer no amor de Cristo é a obediência à sua palavra, aos seus princípios, aos seus mandamentos, que estão na Bíblia Sagrada. Jesus promete-nos o fruto da alegria verdadeira, Também nesse texto ele fala que esses que permanecem, eles experimentarão a verdadeira alegria. Jesus promete nos dar do seu amor para que possamos uns aos outros. Nós não somos a fonte do amor. O Senhor é que é a fonte e Ele vai jorrar sobre nós do seu amor para que nós possamos cumprir a sua ordem de amar uns aos outros. E muitas divisões, partidarismo, ciúmes, invejas, são resultados de ramos que estão desconectados da videira verdadeira que é Jesus. Jesus promete também nos dar da sua amizade. Ele diz que então seremos verdadeiramente seus amigos. A intimidade é um dos sinais da amizade. Cristo revela seu coração aos seus discípulos, revelando segredos, mistérios que nós não temos como alcançar, ele nos dá por revelação. Jesus afirma que os seus discípulos foram escolhidos por ele com um propósito. Eu os escolhi, diz Jesus, para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça. Então veja, nosso trabalho para o Senhor deve ser produzir resultados permanentes. Então, enquanto não vermos esse resultado permanente, continuamos a cuidar do fruto. Pergunto a você, sua vida está dando os frutos que Jesus espera de você? Romanos 14, 7 diz que nós não devemos viver para nós mesmos.
Você aceita ser ramo da videira verdadeira que é Jesus? O Pai, o agricultor, o colocou nesta posição e espera pelos seus frutos. Você vive para agradar ao Pai? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a tesoura da poda, porque ela aponta as nossas falhas e tem poder para nos santificar, lavar, limpar. Cuidado, o ramo pode quebrar. O ramo pode voltar a ser um galho silvestre. Quando ele vem para baixo, em vez de subir, ele cai e aí ele vai em direção ao chão e vai rastejando como um cipó. E esse galho não produz fruto. Então veja, nós temos que tomar uma decisão, né? Jesus nos convida para ser ramos da sua videira, ele é a videira, e receber da sua seiva, receber da sua palavra para nos alimentar, para nos transformar, porque fruto aqui tanto fala do caráter, quanto fala de vidas alcançadas para Jesus. Que o Espírito Santo possa te ajudar, né, trazendo revelação ao seu coração e assim você possa assimilar, né, e também praticar o que o Senhor está nos ensinando aqui. Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse dia. Amém.